Parece que a ansiedade virou a trilha sonora da nossa vida, né? Mas de onde ela vem, afinal? Na sua obra Angústia e Paz, o filósofo Fulton Sheen nos dá um diagnóstico bem surpreendente e, mais importante, um caminho para encontrar a paz interior. Vamos mergulhar nas ideias dele. E essa é a grande pergunta que o Fulton Sheen tenta responder. E olha, ele não está falando daquele estressezinho do dia a dia, não. Ele fala de uma angústia bem mais profunda, que está no centro da nossa experiência hoje em dia. E para ele, a resposta começa com um diagnóstico bem direto. A gente vive numa era de frustração. Para começar, o Shin não enxerga a ansiedade como uma coisa isolada. Ele vai mais fundo, sabe? Ele diagnostica a nossa condição moderna como uma era de frustração generalizada. É aquele sentimento de estar meio travado, sabe? Fragmentado, sem um propósito muito claro. Agora, olha só que interessante como ele descreve o que seria essa alma frustrada. É o retrato de alguém que consome um monte de informação, mas não tem nada que conecte tudo isso. É aquela pessoa que pula de uma ideia para outra, muda de opinião, como quem troca de roupa, sempre buscando a aprovação dos outros, porque no fundo não tem um centro ou uma base própria. E o resultado? Uma indiferença meio fria com o mundo e um egocentrismo que só cresce, onde o eu se repete cada vez mais. Mas, beleza, de onde vem essa frustração toda? Para Shin, a raiz do problema não está lá fora, no mundo, está dentro da gente, num conflito interno. Ele vai dizer que a angústia moderna nasce de uma alma que está rachada, dividida. E o ponto central é este aqui. A alma moderna está dividida em três. Primeiro, separada de si mesma, sem um senso claro de quem é. Depois, separada dos outros, vivendo num certo isolamento ou em conflito constante. E por fim, separada de Deus, que para ele seria a fonte de todo o propósito. É essa fratura tripla que dá origem à nossa angústia. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Sheen usa uma analogia bem simples. Se a gente divide uma maçã, a gente cria um conflito para ver quem fica com um pedaço maior. Isso é o materialismo, que por natureza divide. Agora, se 4 pessoas aprendem a mesma oração, todas elas possuem a oração por inteiro, e isso une todo mundo. Ou seja, o foco exagerado no material, segundo ele, é a receita certa para a discórdia, tanto social quanto pessoal. E para dar uma cara, uma imagem para essa alma dividida, o Shin vai buscar uma metáfora bíblica muito forte. Ele encontra ali no Evangelho um retrato que, para ele, é perfeito do ser humano moderno em conflito. Meu nome é Legião porque somos muitos. Essa resposta, dada por um homem atormentado, encapsula perfeitamente a condição da alma moderna para Shin. Pensa bem, não é uma identidade, são muitas. Não é um eu, mas um nós em conflito. Uma multidão de desejos, medos e ansiedades contraditórias morando dentro de uma única pessoa. Ok, o diagnóstico está feito. E agora? Qual é o remédio? O Shen alerta a gente contra as curas falsas. A saída não é se ver como vítima do mundo, sabe? Mas sim tomar uma decisão ativa. Escolher a disciplina como um caminho para a liberdade. Essa distinção aqui é fundamental. A frustração acontece quando alguma coisa é tirada da gente à força. A gente se sente impotente, uma vítima. Já a renúncia é outra história. É uma escolha. É quando a gente decide livremente abrir mão de algo. O resultado pode até ser o mesmo, mas a liberdade na escolha preserva a nossa dignidade e transforma o sofrimento num ato de poder pessoal. E aqui tem outra imagem muito poderosa. A gente costuma pensar em liberdade como ausência de regras, né? Como sair dos trilhos. Mas para o Shen, isso não é liberdade, é autodestruição. A verdadeira liberdade de um trem é poder correr em alta velocidade. E ele só consegue fazer isso porque ele segue os trilhos. A disciplina e a estrutura não limitam. Elas, na verdade, permitem a nossa verdadeira expansão. Então, se a doença é essa desintegração, a cura só pode ser o contrário, a reintegração. Shin nos mostra que o caminho para a paz é um caminho de volta para a unidade. E para isso, ele volta lá na história do homem de Gerasa para nos mostrar a solução. O processo de cura é o espelho exato da doença, só que ao contrário. Primeiro, o homem é restaurado a si mesmo. Ele deixa de ser legião e se torna uma pessoa sã inteira. Segundo, ele é restaurado à comunidade. É enviado de volta para sua família, para os seus amigos. E terceiro, ele é restaurado a Deus, reconhecendo uma força maior que o salvou. É um caminho de volta à totalidade. E é importante entender que tipo de paz é essa que o Shin propõe. Não é aquela paz de ficar deitado na rede, sem problemas. Pelo contrário, é uma paz dinâmica, uma paz conquistada. É o resultado de uma luta diária,
através da disciplina, para superar nossas tendências negativas e viver de acordo com um propósito maior. E essa citação final resume a intensidade desse caminho. A felicidade não é algo fácil. Ela exige uma disciplina, uma ácese, que é quase violenta. É uma luta ativa, enérgica contra as nossas próprias divisões internas para alcançar a unidade e, como consequência, a paz. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, é o grande paradoxo do pensamento de Shin. Numa cultura que vive dizendo que liberdade é não ter limites, ele nos desafia a pensar: será que o verdadeiro caminho para a liberdade e para a paz não é, na verdade, a disciplina que a gente escolhe por conta própria? Fica aí a reflexão.